Vida e Saúde começando agora, que bom estar aí com você, que bom que você tem a oportunidade de parar um pouquinho para pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Isso é possível, não é provável que aconteça naturalmente, mas se você fizer escolhas com propósito, escolhas com determinação, a gente está junto com você nessa caminhada, nessa empreitada. Vamos aqui pensar em como levar a nossa vida de maneira mais saudável. Pensa aí, com o que você tem, com o que você trabalha, com o que você ganha. É possível ser saudável hoje se você fizer escolhas inteligentes nessa questão. Hoje a gente trouxe aqui para reflexão uma frase sem autoria específica de alguém, mas muito verdadeira. Essa frase é a seguinte: assim como a gota de veneno compromete o balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Falamos aqui sobre verdade já em alguns programas, não é? A verdade precisa permear a nossa vida em tudo que a gente faz. Os nossos filhos estão observando, os nossos alunos estão observando, os nossos colegas de trabalho estão observando, mas mais do que isso, a nossa vida só vai ser boa e realmente útil se a gente usar a verdade como base para tudo. E no programa de hoje vamos falar sobre cirurgia estética e cirurgia reparadora. A gente está falando de cirurgia plástica. Tem muita gente que tem medo de conversar sobre esse assunto, mas a gente quer aqui desmistificar até algumas ideias com relação a esses dois tipos de procedimento. Doutora, obrigada por participar com a gente mais uma vez, viu? Uma alegria imensa, já estava com saudade. Eu também. Vamos conversar um pouquinho, eu queria tentar entender primeiro a diferença entre uma e outra, a diferença básica, né? Teru, em tese, existe diferença entre cirurgia plástica estética e reparadora na motivação para a qual cada uma delas acontece. Mas eu pensei bastante sobre esse tema e a resposta que eu tenho para te dar é que, de verdade, não existe muita diferença entre elas. Para a Mariana, em toda cirurgia reparadora, há que se pensar no aspecto estético. E toda cirurgia dita estética, que seria por motivos talvez não ocasionados por doença ou qualquer coisa desse Traumas, tipo, né? Trauma, uma má formação, também tem, numa estética, também tem algo de reparador, nem que seja de reparo da alma. Então, para mim, Mariana, elas andam lado a lado. Cirurgia Interessante estética pensar desse jeito. E reparadora é a mesma coisa. Mas a gente corre o risco de banalizar com a cirurgia estética e aí entra muito julgamento, né? Não só o que eu faço, mas o que as pessoas ao meu redor pensam, né? Até porque nós estamos num meio cristão. Grande parte da nossa audiência são pessoas cristãs e aí se fica sempre aquele drama, né? Bom, alguém que sofreu um acidente precisa de reparação. Alguém que perdeu a mama por conta de uma neoplasia ou um câncer de pele precisa de uma reparação. Ok, um queimado precisa de reparação. Mas uma mulher que teve filhos e ficou com a barriga um pouco flácida, isso aí é futilidade. Alguém que tem orelha de abano e escuta perfeitamente bem, mas tem a orelhinha um pouco mais aberta. Não, isso é vaidade. E aí começa a haver um pré-julgamento. É importante para os cristãos também falarem sobre esse assunto e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu queria saber o seguinte, uma cirurgia reparadora, por exemplo, pode interferir na saúde mental de alguém? Com toda certeza. Não só, aí eu acho que realmente vale as duas coisas, né? Uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética. Eu vou te dar dois exemplos. Vamos lá. Relacionados à mama, que é o que eu vou citar. Recentemente, e eu faço isso muito porque eu atendo também convênios e pessoas doentes, eu não atendo somente pessoas saudáveis que querem melhorar a aparência. Eu atendi uma mulher que tinha um câncer de mama, que foi extirpado durante a cirurgia e pelo mastologista, e eu entrei em seguida para fazer a reconstrução. Há que se lembrar que a reconstrução de mama tem algumas etapas, não necessariamente a gente consegue chegar no aspecto final da mama com uma cirurgia só. Então, nesse primeiro momento, a gente fez a colocação de um implante expansor da mama.
tá? Porque tirou quase toda a pele, não tinha pele suficiente para fazer reconstrução, então nós colocamos um implante expansor. Agora, Que é temporário. que é temporário, aí ela vai fazer quimioterapia, radioterapia, depois ela volta, aí a gente vai fazer a reconstrução definitiva, a simetrização com o lado oposto, com a outra mama, e depois talvez num terceiro momento o refinamento, porque ela também perdeu aquela parte que a gente chama CAP, o complexo areolo-papilar. Então é importante já saber que são várias etapas. Mas ela foi na consulta e me perguntou assim, Mari, eu vou sair da cirurgia sem mama? Eu vou sair com um lado reto e o outro com volume? Sim. Mesmo porque às vezes a pessoa pensa que vai fazer reconstrução e já vai sair como uma bonitinha. Às vezes é um processo longo, né? Mas ela já vai sair com a ideia de que alguma reconstrução foi feita. Tudo bem. Isso há que impactar na autoestima dela. O fato de saber que ela precisa ter noção da realidade, de saber que ainda vamos estar aquém do resultado final. É um processo, ela precisa entender isso, mas que nós já estamos tomando medidas para devolver a autoestima. Porque deve ser estranho alguém se olhar no espelho, ver um lado reto e um lado com volume. Mínimo estranho, No né? mínimo, estranho. Deve e com certeza afeta na sexualidade, no convívio com o esposo, na autoaceitação, então, influi na autoimagem. Poxa vida. Agora, eu tenho também um exemplo de uma paciente que tinha mamas grandes e pendentes, pitose mamária, uma mama grande e pendente, que tinha 23 anos de casada e não tinha doença nenhuma na mama, tá? Mas em 23 anos de casada, ela nunca havia ficado nua na frente do esposo, completamente nua. Ela não tirava o sutiã na frente dele, de tanta vergonha que tinha de si mesma. Então, uma cirurgia tida como reparadora influi na estética? Sim. A cirurgia puramente estética também influencia na autoestima? Essa paciente me procurou e operou. E hoje, sabe quem me agradece? O marido, mais do que ela, que mudou. Ela fala assim, isso mudou a minha vida. Ela e o marido estão muito felizes e impactou muito a vida do casal. Então, assim, existe vai muito além, né? A relação entre autoestima e cirurgia, tanto estética como reparadora, que na verdade é a mesma coisa, como a gente já falou. Então, existem muitos impactos positivos também na cirurgia reparadora, né? Você usou o caso da mama aí com um processo talvez mais lento, mas no caso de uma reparação, de um acidente, por exemplo, de um trauma, devolvido, às vezes, até função com a cirurgia reparadora, né? Olha só, eu tenho muitas histórias, né? Tem uns 3 anos que eu operei um menininho que tinha sindactilia, que é quando os dedos nascem grudados. Ele tinha todos os dedos, mas ele não tinha essa separação entre os dedos, eram grudadinhos. E, na verdade, na mão esquerda. Aí, ele não tinha bilateral, só tinha na mão esquerda. Quando eu terminei a cirurgia dele, a pergunta que ele me fez assim, então... Doutor, acordei, blá, blá, tudo bem e tal. Aí ele fez assim, eu já posso casar? Ele tinha 8 anos. Que belezinha. Aí eu falei assim, casar? Como assim? Ele falou, agora eu posso pôr a aliança. Então ele estava muito feliz mesmo com 8 anos, por entender que agora, tendo resolvido, também foram mais de uma cirurgia, mais 2, 3, acho que foram 3. Mas ele podia agora usar uma aliança de casado. Isso muda a vida dele? Sim, traz muito impacto. Agora, doutora, com certeza isso traz impacto, mas a gente também precisa ponderar entre o limite entre vaidade e autoestima saudável. Isso é até um papo assim para até mais de um profissional. Mas quem te procura normalmente não vai, às vezes até faz um acompanhamento, né, de terapia, psicólogo e tudo mais, mas às vezes vai direto no seu consultório e você precisa fazer essa mediação, essa ponderação, vai? Sim, inclusive, para mim, o difícil não é operar. Operar é coisa mecânica. Você opera 1, 2, 3 vezes. Agora, a sensibilidade para entender o que a pessoa está almejando, a expectativa dela, se é possível alcançar isso e se isso toma uma proporção que é correta na vida dela, é super importante, porque é muito comum que a pessoa procure o cirurgião plástico ou o dermatologista ou outros profissionais que tratam de beleza e que estejam com uma espécie de dismorfismo da própria imagem. Ela tem uma visão distorcida da realidade. É uma pessoa muito bonita, está com um corpo, de repente, muito bem, mas ela continua se vendo feia. Como é o anorético, como é em alguns casos, você vai precisar de uma ajuda, de uma interferência de um outro profissional, né? É super comum. Que a gente identifique e a gente tenha um trabalhão para colocar o ponto certo que isso deva ocupar na vida da pessoa ou até mesmo encaminhar antes do tratamento. Sabe por quê?
A pessoa, se você opera alguém que não esteja com a mente pronta, aberta e preparada para entender o local que isso deve ocupar na vida dela, ela não fica satisfeita. Você opera, fica visualmente é uma coisa maravilhosa, mas não resolve, porque o problema não era ali. Então, por isso que eu falo que o difícil não é operar, é ter a sensibilidade de entender se nós temos um problema físico que precisa ser ajustado, melhorado e resolverá a autoestima, ou se o problema é profundo, é uma coisa da autoimagem que precisa ser trabalhada. E aí, muitas vezes, a gente encaminha e depois que isso estiver tratado, ela volta. E aí, com uma adequada proporção da realidade, porque aí ela pode de verdade se alegrar com o Trabalhou, né? Trabalhou isso primeiro aqui dentro, depois vai trabalhar o que precisa trabalhar esteticamente. Doutora, a gente preparou aqui algumas perguntas que representam dúvidas muito comuns dos nossos telespectadores e, em geral, da população com relação a esses dois temas, cirurgia plástica externa e também reparadora. Ó, a mulher que tem prótese não pode amamentar, é verdade? Lógico que pode. Posso ficar aqui? Pode, vamos ficar aqui do lado. Vem cá. Então vamos. Pode ficar desse lado, doutora, não tem problema. Então vamos. A mulher que tem prótese pode amamentar, sim. Quando vai fazer a cirurgia plástica, é necessário que a gente converse sobre a ideia, se ela tem perspectiva de amamentar no futuro, ou no futuro próximo, no futuro distante, porque muda algumas coisas com relação à técnica, mas a mulher que tem prótese pode sim amamentar. Alguns casos, especialmente quando é redução de mama, pode haver uma certa diminuição da quantidade de leite ofertado, porque corta ali os ductos lactíferos, mas a mulher pode sim. Tem que conversar direitinho com o especialista. Vamos para a próxima. Olha aqui, o cigarro atrapalha na recuperação da plástica? Super! Eu tenho como prática não operar tabagistas, tá? Claro, estamos falando de alguém que está saudável e quer fazer uma cirurgia. Se você tem uma doença, vai operar de toda forma, né? Mas eu recomendo fortemente que parem de fumar antes da cirurgia. O que acontece na recuperação do fumante? Então, o fumante, ele tem a nicotina e os outros tóxicos do cigarro, eles vão impedir a atuação do fibroblasto, que é a célula que está ali na pele, na derme, que é responsável para a produção do colágeno da cicatrização. Ou seja, vai dar trabalho. Muito. Dependendo da área operada, tem trabalhos que mostram que existe um aumento de até 12 vezes no risco de complicações pós-operatórias. Fora isso, aumenta a chance de trombose, de embolia, atrapalha a cicatrização, aumenta a chance de infecção. Então, como eu te falei, quer operar com a Mariana, vai ter que parar antes e um pouquinho depois. Profissionais também pensam do mesmo jeito. Próxima pergunta, gente. A lipoaspiração é indicada para quem quer perder peso? Aquela gordura. Tem gente que fala, mas eu já fiz muitas dietas, muitos regimes, mas essa gordura não sai daqui. É gordura, não é pele que tá falando. Não, gente, lipoaspiração não é método de emagrecimento, Teru. Lipoaspiração, ela é um refinamento quando praticamente tudo que se puder ser feito, tanto já de foi tratamento, tanto do ponto de vista de mudança no estilo de vida, como também de tratamentos não cirúrgicos. Também existem tratamentos não cirúrgicos que são indicados para gordura localizada. Quando até com isso a gente não atinge a completa retirada, né, a completa modulação ali da gordura, então a gente pode fazer uma lipoaspiração. Inclusive, a quantidade de gordura aspirada está diretamente relacionada com a segurança. Quanto maior a quantidade de gordura lipoaspirada, maior a chance de complicação. Então tá bom. Não é método. Vamos para a próxima. Tá bem clara essa resposta. Quem fez implante de prótese de glúteo não pode mais tomar injeção no bumbum? A gente, na verdade, a gente corre o risco de perfurar o implante. A gente normalmente faz intramuscular em outros músculos. Tá bom. Então, essa aqui é verdade. A gente tem aqui agora outras perguntas, são muitas dúvidas, né? Que a gente fez em forma de mitos e verdades. E eu gostaria de saber a sua posição sobre qualquer pessoa que pode fazer... Qualquer um pode fazer cirurgia plástica? Não. Mito. De cara. Não é verdade. Qualquer pessoa pode se interessar em fazer uma cirurgia plástica, mas para isso é importante que você faça uma investigação, um preparo pré-operatório e se tudo estiver de acordo, aí sim. Por exemplo, alguém que tenha um problema cardiológico, que não esteja bem compensado, não pode fazer uma cirurgia plástica. Né?
talvez Nem reparadora, que... Não, nem reparadora. A gente manda primeiro a compensação clínica para depois... Claro, vai analisar o risco maior, né, gente? Exatamente. Vai fazer o que for possível, né? Doutora, aqui também, olha, o volume da área aspirada por uma lipo não volta ao normal, ou seja, a pessoa não corre risco de ganhar aquela gordura de novo? Pode ficar com todas na mão se você preferir. Oba. Também. Ó, na verdade, eu vou colocar mito e verdade porque eu vou explicar uma diferença Conta aí. entre elas. Olha só, a gordura aspirada foi parar na cânula e no frasco. Nunca mais essa gordura vai voltar. A mesma gordura não volta. A mesma gordura não volta. Mas o engordar e emagrecer não é feito por aumento do número de células adipócitos. A gente engorda pelo tamanho. É só na infância que a gente tem aumento da quantidade de células. Por isso que quem é obeso na infância tem muito mais dificuldade de emagrecer quando se torna adulto. A gente, adulto, engorda pelo tamanho do adipócito, ele aumenta e diminui. Então, aquele adipócito que foi lipoaspirado nunca mais volta ao normal. Então como é que algumas pessoas engordam? Mas sobraram ali células de gordura. As que estão ali podem crescer novamente. E existe uma coisa interessante que às vezes muda o padrão da obesidade. Por exemplo, alguém que lipoaspirou a barriga, muitas vezes não volta com a mesma gordura aqui, mas aumenta flanco. Entendi. Então, pode voltar semelhante, voltar no mesmo lugar por conta das gorduras que estão ainda ali, que vão aumentar de tamanho, como engordar em outros lugares. Outras regiões. Entendi, vou deixar isso contigo, porque a gente tem mais uma dúvida aqui, vamos saber se é mito ou verdade. A reconstrução mamária em casos de tratamento de câncer tem cobertura do SUS, do Sistema Único de Saúde, doutora? Verdade. Não só do SUS, como do convênio, todas as etapas e, inclusive, a simetrização da mama oposta. Então tem que procurar informação. Mas eu tenho que te falar uma coisa que é uma triste verdade. Tem trabalhos que mostram que nem chega, a quantidade de pessoas que consegue fazer isso não chega a 80%. Todas as mulheres têm direito, porém a gente não consegue porque faltam equipes, porque faltam recursos, porque falta acesso, porque falta implante. Entendi. Muitas vezes a gente não tem que entrar na luta aqui, uma vez. A gente não consegue muitas vezes nem fazer a extirpação como deveria, quanto mais a reconstrução. Mas em tese, o SUS deveria cobrir. Tá. Até convênios, tá? Você bom. também tem convênio, pode ir atrás. Crianças e adolescentes podem fazer cirurgia plástica? Você citou o caso de uma cirurgia reparadora de um menininho. Depende. Eu vou pôr aqui mito e verdade, porque eu vou vou explicar os aspectos de cada um. Por exemplo, uma criança que tem orelha em abano, ou alguém que nasce com microtia ou anotia, que é aquela deformidade na orelha, nasce uma orelha grande, a outra pequenininha ou sem orelha. Vai esperar até a idade adulta para operar? Vai ficar sofrendo bullying a infância, a adolescência inteirinha? Não. As orelhas, muito cedo, em torno de 6, 7, às vezes 8 anos de idade, ela já atingiu o tamanho final. É possível, então, que essa pessoa faça cirurgia plástica ainda na infância. Então, seria uma cirurgia plástica reparadora. Então, orelhinha abana não é estética? Você É. ouve perfeitamente bem. Esquece o que eu falei. Agora, então, por aí, crianças e adolescentes podem fazer cirurgia plástica, verdade. Porém, é mito no seguinte aspecto. Você quer fazer aumento de mamas com silicone. É indicado fazer na infância e adolescência? Não, porque a sua mama não atingiu desenvolveu o volume ainda. completo. Então, algumas cirurgias podem ser feitas na infância e adolescência, outras não. Tá. Para aguardar o crescimento. Entendi. Vamos para a próxima aqui, mito ou verdade? Existe estação mais adequada para se fazer uma cirurgia plástica? Melhor inverno, verão? Não, é um mito. Existem Alguns estudos que falam de recuperação melhor em determinadas épocas do ano? Não, o que existe é um pós-operatório mais fácil ou mais difícil. Mas é possível porque, por exemplo, você fica depois da cirurgia plástica mumificada, né? Usa meia... Pelo menos uns dias ali. Meia antitrombótica, cinta, malha compressiva cirúrgica por bastante... A meia por um tempo menor, mas a malha por mais tempo. Imagina que você tenha que fazer isso com 40 graus do lado de fora. Isso aumenta um pouco Tem que pensar. o edema.
O resultado final é atingido da mesma forma, se você operou no verão ou no inverno. Porém, você, por exemplo, vai ficar roxa, não vai poder tomar sol, não vai poder andar de bermuda, entende? Então, assim, proibido não é, mas o pós-operatório no verão normalmente tende a ser um pouquinho mais complicado, sofrido, mas né? não afeta no resultado final. Certo. E a última aqui, quem fez abdominoplastia? Abdominoplastia. Não pode engravidar? Mito. Mas tudo tem Que ressalva, é aquela né? cirurgia, gente, para deixar a barriga retinha, assim, sabe? Retirar o excedente Inclusive, tem de gente que pele, faz depois costurar os que músculos. já ganhou bebê, né? Porque É o tem mais uma indicado, diástase. né? É o mais indicado, porque a gestação, o ganho de peso, essas coisas causam um afastamento daqueles músculos que a gente tem aqui, né? Os retos abdominais, eles afastam para o útero poder crescer. Ok. E aí depois, quando o bebê nasce, a barriga murcha, que não é uma coisa instantânea, né? Leva Até uns foi uma dias, uns decepção para meses. mim quando Quando você teve Fiquei, seus dois. Você acha que vai bem rápido e não, continuavam falando, você tá grávida, demorou até a barriga voltar ao normal. Os músculos voltam parcialmente para o centro, mas algumas vezes eles ficam mais ou menos afastados. Às vezes a gente tem que costurar ali de novo para ficar juntinhos, né? Porque senão fica protruindo aquela gordurinha. Então assim, ó, pode engravidar sim, porém existe algo de perda, né? Quando você engravidar e o útero vai crescer, vai perder parte do resultado. E se o músculo estiver bem amarrado, pode causar uma certa dificuldade para o crescimento do útero. Então, toda vez que alguém me procura perguntando sobre abdominoplastia, eu também questiono muito sobre essa questão do Esse desejo, de né? engravidar posteriormente. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Nada do que a gente falou aqui substitui a ida ao especialista. Se você tem desejo, se você quer reparar alguma coisa, você precisa discutir o seu caso, a sua peculiaridade com o especialista, né, doutora? Posso só dizer mais uma coisinha? Vai lá. Para você que deseja fazer uma cirurgia plástica, estética ou reparadora com o pensamento cristão, eu recomendo que ore bastante sobre esse assunto. E para você que vê alguém que faz a cirurgia plástica e fica julgando, lembra que a gente só pode saber da realidade de alguém quando a gente calça os sapatos dela. E muitas vezes a gente não consegue. Então, julgue menos, aceite mais e ore sobre esse assunto, que você vai ter discernimento para saber se aquilo é o melhor para você. Ponderação, com certeza. Obrigada, viu, doutora? A gente vai agora acompanhar o raio-x da ervilha. No quadro Raio-X, nós sempre falamos sobre os benefícios de diversos alimentos. Mas hoje eu vou falar sobre essa leguminosa aqui, que é parente do feijão. Eu tenho certeza que você aí de casa já consumiu a ervilha, sim. Essa leguminosa é uma ótima opção para variar o cardápio, além de ser rica em proteína e também em fibras. Por isso que a ervilha é o tema do Raio-X de hoje. E falando em fibras, as ervilhas são ricas em fibras solúveis e insolúveis, que trazem diversos benefícios, sendo um deles a sensação de saciedade, além de ser um bom aliado para o controle do peso. Outro benefício de consumir essa leguminosa é que ela é rica em antioxidantes que combatem os radicais livres e retardam o envelhecimento celular precoce. Então já sabe, né? Bora comer ervilha! Olha, dentre os minerais presentes no grão, encontramos o ferro, já conhecido por aumentar o número de glóbulos vermelhos no sangue. Nossa, quanta coisa boa, não é mesmo? Agora, se você está super estressado, então pode comer ervilha sem erro. Um componente da ervilha é a vitamina C, que é eficiente contra o estresse, porque melhora o humor estimulando a produção do triptofano, precursor da serotonina, hormônio responsável pelo bem-estar. Então já sabe que a ervilha pode fazer sim parte da sua dieta. Mas lembre-se, quanto mais fresco possível, melhor.
sempre melhor, né? Obrigada, Rafa. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, o Dr. César volta aqui com Claramente. E ele vai conversar um pouquinho sobre a nossa percepção de realidade que pode ser impactada lá atrás, ainda quando a gente está tendo um vínculo entre pais e filhos. E ainda aqui no Vida e Saúde tem a granola de frigideira para você fazer sem desculpa para um bom café da manhã com a Rafa Rocha. Não sai daí não, a gente já volta.